Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos ao plenário Procurador William Ubirajara Pinheiro para a sessão extraordinária solene do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, perante o qual tomará posse o excelentíssimo senhor, promotor de justiça Erickson Girley Barros dos Santos, no cargo de ouvidor do Ministério Público para o biênio 2018-2020. Aqui presentes, os excelentíssimos senhores membros deste colegiado e a mesa principal, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Eudo Rodrigues Leite, o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, Anísio Marinho Neto, a excelentíssima senhora Procuradora de Justiça do Estado do Maranhão e presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União, Rita de Cássia Maia Batista, o excelentíssimo senhor presidente da Amperne, Fernando Batista de Vasconcelos, e o excelentíssimo senhor promotor de justiça, Erickson Girley Barros dos Santos. Registramos a presença das seguintes autoridades: Josoniel Fonseca, ouvidor da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte; Rafael Uchoa, ouvidor da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Norte; Joseleno Marques, ouvidor da UFRN. Com a palavra, Dr. Eudo Rodrigues Leite. Boa tarde a todos. Declaro aberta a 5ª sessão extraordinária e 3ª sessão solene deste Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça no ano 2018, destinado a homologar o resultado da eleição ocorrida no último dia 26 de outubro e dar posse ao bacharel Erickson Girley Barros dos Santos no cargo de ouvidor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Informo que o bacharel Erickson Girley obteve um total de 68 votos, sendo 54 em Natal e 14 em Mossoró. Informo ainda que foi publicado o resultado da votação no Diário Oficial do Estado, número 14.283, de 27 de outubro de 2018, e que a ata da eleição foi publicada no Diário Oficial do Estado, 14.284, de 30 de outubro de 2018. Na oportunidade, agradeço em nome do colegiado a presidente da mesa eleitoral, doutora Daci Pinheiro, 11ª Procuradora de Justiça e decana deste egrégio colégio, pela condução dos trabalhos. Agradeço ainda aos membros da mesa eleitoral, doutor João Vicente Silva de Vasconcelos Leite, 25º Promotor de Justiça da Comarca de Natal, e doutora Isabela Lúcia de Lima da Silva, 67ª Promotora de Justiça da Comarca de Natal. Neste momento, faculto a doutora Daci para querendo tecer suas considerações sobre a referida eleição. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa toda na pessoa do senhor Procurador-Geral de Justiça. Apenas um breve relato. O pleito transcorreu de forma normal, tranquila, uma presença considerável dos colegas. O eleito recebeu 62 sufrágios e a segunda candidata, a doutora Iádia, 42. E o resultado foi este, entregue, publicado e na conformidade da lei. É isso. Muito obrigado, doutora Daci. Apresentado agora para a homologação. Perfeito. Na condição de presidente da mesa eleitoral, apresentou o resultado da eleição e, portanto, sendo esta uma formalidade legal, indago ao colegiado se há algum questionamento em relação ao resultado desta eleição para o ouvidor do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Não havendo nenhum questionamento ou divergência, homologo, portanto, o resultado desta eleição para o ouvidor do Ministério Público do Rio Grande do Norte, biênio 2019-2021, e dou início à sessão solene de posse do bacharel Erickson Girley Barros dos Santos, convidando a todos para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro.
Solicito à secretária especial deste Egrégio Colégio de Procuradores, Caís Mabel Corrêa, que proceda à leitura do termo de posse. Termo de compromisso que assume o bacharel Erickson Girley Barros dos Santos, a fim de tomar posse e assumir as funções de ouvidor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Ao primeiro dia do mês de novembro do ano de 2018, na sede desta Procuradoria-Geral de Justiça, situada na rua Promotor Manuel Alves Pessoa Neto, 97, Candelária, nesta capital, presente o excelentíssimo senhor Dr. Eudo Rodrigues Leite, 22º Promotor de Justiça da Comarca de Natal e Procurador-Geral de Justiça, o bacharel Erickson Girley Barros dos Santos, matrícula número 152.963, dígito 3, 80º Promotor de Justiça da Comarca de Natal, terceira entrância, assumiu o compromisso de bem e fielmente exercer as funções de ouvidor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, para as quais foi eleito de forma direta pelos membros da ativa do Ministério Público para um mandato de 2 anos, nos termos do artigo 22, inciso 4º, da Lei Complementar Estadual número 141, de 9 de fevereiro do ano de 1996, DOI de 10 de fevereiro de 1996, e artigo 4º, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar Estadual número 310, de 27 de outubro de 2005, DOI de 28 de outubro de 2005, e nomeado nos termos da Resolução número 145/2018, PGJ/RN, datada de 30 de outubro de 2018, publicada no DOI de 31 de outubro de 2018, e para constar, o presente termo vai devidamente assinado pelo excelentíssimo senhor Dr. Eudo Rodrigues Leite, Procurador-Geral de Justiça, e pelo Dr. Erickson Girley Barros dos Santos. Convido o empossando para prestar o compromisso solene. Prometo, bem e fielmente, cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, as leis do Ministério Público e as leis do país e do Estado do Rio Grande do Norte, promovendo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Assim o prometo. Convido, nesse momento, o empossando para assinar, portanto, o termo de posse nesta solenidade. Declaro, portanto, empossado no cargo de ouvidor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, o promotor de justiça Erickson Girley Barros dos Santos. Ao passo em que passa a palavra para a saudação ao agora já empossado, ao 13º Procurador de Justiça, Dr. Jorge Augusto de Macedo Tonel. Excelentíssimo senhor doutor Eudo Rodrigues Leite, presidente do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça, em nome do qual faço os cumprimentos aos demais procuradores de justiça integrantes desse Egrégio colegiado. Excelentíssimo senhor doutor Anísio Marinho Neto, corregedor-geral do Ministério Público, excelentíssima senhora presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público Nacional, doutora Rita de Cássia, um prazer
pela aqui. Excelentíssima senhora doutora Iádia Gama Maio, ouvidora em exercício, ex-ouvidora. Excelentíssimos senhores presidentes da AMPERN, doutor Fernando Vasconcelos, aqui presente. Excelentíssima senhora doutora Darcy Pinheiro, decana aqui dos colegiados. Excelentíssimas senhoras e senhores promotoras e promotores de justiça aqui presentes. Servidores e demais presentes aqui. Recebi a honrosa incumbência de proferir nessa sessão solene e extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça o discurso de saudação ao doutor Érico Girleis Barro dos Santos, eleito no dia 26 de outubro do corrente ano para o cargo de ouvidor do Ministério Público do nosso Estado do Rio Grande do Norte. Todos nós sabemos que a ouvidoria do Ministério Público, como órgão que integra a estrutura administrativa da Procuradoria-Geral de Justiça, compete receber e emitir manifestações sobre reclamações, críticas, comentários, elogios, sugestões acerca dos serviços da nossa instituição e encaminhar as reclamações e pedidos de providência aos órgãos de execução, representar, nos casos legais, ao Conselho Nacional do Ministério Público, divulgar o papel institucional à sociedade com a criação de novas práticas e procedimentos e rotinas administrativas que possam imprimir uma maior eficiência às relevantes funções desse órgão. Não poderia, em hipótese alguma, deixar de registrar que o presente empossado personifica as virtudes da serenidade e cautela, demonstrando com o seu comprometimento e equilíbrio grande capacidade de trabalho e articulação para o aprimoramento do órgão, destacando-se pela facilitação na comunicação direta do cidadão com o Ministério Público nos casos de suspeita de condutas contrárias à lei ou às regras da boa administração, praticado por órgãos, membros, servidores e serviços auxiliares do nosso querido Ministério Público. Seus conhecimentos intelectuais e a vasta experiência profissional, no qual tenho conhecimento, pois tive a honra de trabalhar com o Dr. Érico lá em Ceará-Mirim por um longo período, aliados à sua competência, que lhes são particulares, o credenciam para conduzir o órgão, reconduzir, a elevar a continuidade dos padrões de transparência, presteza e segurança nas atividades realizadas, além do fortalecimento da cidadania, a exemplo do que fizera durante o biênio 2016-2018. Vossa Excelência sabe compartilhar as dificuldades que se apresentam, contribuindo para uma busca de excelentes soluções para o nosso Ministério Público, prestando relevantes serviços à sociedade potiguar na condução da ouvidoria. Como já dizia Camilo Castelo Branco, os dias prósperos não vêm do acaso, são grajeados como as searas, com muita fadiga e com muitos intervalos de desalento. Diante dos desafios a que esse órgão é submetido dioturnamente, renovam-se as homenagens para que os enfrente com indispensável retidão, senso de justiça, perseguindo a eficiência nos trabalhos de fiscalização e orientação dos que compõem o nosso Ministério Público, honrando de sobremaneira a função para o qual foi eleito. Permita-me expor a trajetória do nosso querido colega aqui, Érico Girleis Barros, tendo ingressado no Ministério Público no cargo de promotor de justiça substituto em 30 de nove de 94, quando atuou nas promotorias de justiça das comarcas de Luiz Gomes, Areia Branca e Caraúbas. Foi promovido por merecimento para a primeira entrância em 9 de maio de 96, ao cargo de promotor de justiça da comarca de São Bento do Norte. Segunda entrância, 19 de 9 de 96,
para o cargo de promotor de justiça da comarca de Areia Branca, e para a terceira instância em 5 de fevereiro de 97, para o cargo de primeiro promotor de justiça da comarca de Mossoró, sendo removido por antiguidade em abril de 99 para o cargo de segundo promotor da comarca de Ceará-Mirim, onde tive a honra de trabalhar com ele. Em 1º de fevereiro de 2001, removido por merecimento ao cargo de 39º promotor de justiça da comarca de Natal, ocupando desde 1º de julho de 2010 o cargo de 80º promotor de justiça da comarca de Natal, tendo desempenhado suas funções perante a 2ª Vara Criminal, com atribuições plenas nas ações penais de competência do Tribunal do Júri, incluindo a pronúncia e as sessões, onde atualmente se encontra, no qual demonstra ser um combativo membro, atuante, sempre visando os interesses da sociedade potiguar, exercendo inclusive a função de coordenador das promotorias de justiça, de combate à macrocriminalidade da comarca de Natal, durante o período de 1º de 10 de 2017 a 30 de 9 de 2018. Exerceu ainda várias outras funções, como promotor assessor em 21 de janeiro de 98 a 7 de abril de 99, promotor corregedor de 4 de 3 de 2000 a 31 de 10 de 2001, coordenador do CEAF de 12 de 11 de 2003 a 30 de 11 de 2006, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de 2006 a 2007, promotor assessor 2009 a 2010, eleito ouvidor do Ministério Público em 1º de fevereiro de 2016, cujo mandato ocorreu até 31 de janeiro de 2018. Em março de 2016 a março de 2017, foi o vice-presidente do Colégio de Diretores de Escolas e Centro de Aperfeiçoamento do Ministério Público dos Estados e da União. Em março de 2017 a março desse ano, atuou como membro diretor do Conselho Nacional dos Ouvidores dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, sendo designado em 28 de 8 de 2018 para as funções de ouvidor do Ministério Público do Rio Grande do Norte, em razão da denúncia da titular, que permanecendo até 30 de 8 de 2018. É uma trajetória brilhante a do empossado aqui, como vocês todos podem perceber. Assim, em nome desse colegiado, desejo que exerça seu compromisso com sabedoria e discernimento, como sempre é de seu apanágio. Aristóteles já diz que a gente conhece uma pessoa pelos seus atributos intelectuais e morais. E não preciso dizer mais nada em relação ao doutor Éricos aqui presente. E a missão que lhe descortina e propicie um bom serviço aos cidadãos, por meio de gestão proveitosa e de um trabalho em sintonia com os anseios da sociedade. Certeza de sucesso em busca da superação das dificuldades à frente da ouvidoria do Ministério Público. Muito obrigado pela atenção, senhores. Uma vez promotor do júri, sempre promotor da tribuna. Concedo a palavra com muita honra à presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público Brasileiro, doutora Rita de Cássia Maia Batista. Boa tarde. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Eudo Rodrigues Leite, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte, doutor Anísio Marinho Neto, excelentíssimo senhor Fernando Batista de Vasconcelos, presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, excelentíssimo senhor Erickson Girley Barros dos Santos, promotor de Justiça e ouvidor do Ministério Público do Rio Grande do Norte, hoje empossado, minhas senhoras, meus senhores, procuradores e procuradoras de justiça, magistrados, defensores, advogados aqui presentes, demais autoridades, servidores e servidoras do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Bom, inicialmente, quebrando o protocolo,
eu estava aqui ainda agora escrevendo alguma coisa. É de costume meu fazer isso. E eu vou me reportar à doutora Iádia, certo? A doutora Iádia, pela imperiosa circunstância de que ela integrou o SENOMP por 3 meses, né? O seu mandato, exatos 3 meses, né? Foi de 31 de agosto até o dia de ontem. E foi um período curto, mas intenso. E eu registro isso em nome do colegiado, inclusive fazendo uma referência que me permita o Erickson, né? O Erickson falou de você, né, como uma parceira e não, como eu diria, não economizou predicativos para defini-la como profissional do Ministério Público do Rio Grande do Norte, né? E então, assim, em sua curta passagem, você registrou exatamente o que ele havia nos dito, né? Em 3 meses, você firmou um protocolo, né, de intenções com a Corregedoria Geral do Ministério Público do Rio Grande do Norte, não é? Celebrou termos de cooperação técnica com a ouvidoria do Tribunal de Justiça, da OAB, certo? E começou reuniões para que seja criada a rede estadual de ouvidorias. Então, assim, em nome do SENOMP, doutora Iádia, receba, né, o nosso parabéns pela sua exitosa passagem junto à ouvidoria do Ministério Público do Rio Grande do Norte, portanto, junto ao SENOMP. Agora eu começo a falar do empossado, o Erickson. Bom, é natural que eu fale do Erickson com mais, né, intimidade, mais familiaridade do que falo da Iádia, porque, como falei há pouco, como eu disse há pouco, ele convive conosco há bastante tempo. Eu ingressei na ouvidoria do Ministério Público do Estado do Maranhão no final de novembro de 2015 e ele aqui em fevereiro de 2016. Então, a primeira reunião que eu fui foi a primeira que ele foi também. Então, a nossa caminhada, né, nós temos caminhado junto ao longo de todo esse período. Então, vamos lá. Esquece muito do que a pessoa diz, né, mas não se esquece o que ela faz. Especialmente quando o feito redunda em experiências que melhoram a vida das pessoas. E assim é o Erickson. Melhora a labuta da vida diária e da agonia que ela traz, com, dentre outros predicativos, um sorriso que cativa e desarma. Ele é conhecido assim entre nós. Foi ouvidor de 2016 a 2018 e retornou agora para o biênio 2018-2020. Portanto, está em seu 3º mandato, havendo um interregno entre os 2 primeiros e o 3º, quando esteve à frente da ouvidoria a doutora Iádia. Contra fatos, não há argumentos. Erickson acolhe, agrega, é sereno e competente. Como disse o colega, perdão, porque eu não gravei seu nome. Tonel, pronto. Então, ele descreveu o Erickson como eu descreveria se fosse colega do Erickson aqui. Eu sou lá, mas é assim mesmo que nós percebemos e sentimos o Erickson. E assim o é porque ele tem demonstrado saber que as ouvidorias do Ministério Público Brasileiro são espaços de criatividade e ousadia, no melhor sentido da palavra, em que é mantido com o cidadão, que é o público externo, e com o público interno, uma relação amigável, de modo a contribuir para a garantia da transparência, através do cumprimento dos princípios da administração pública, quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O cidadão, destinatário dos serviços que presta o Ministério Público, portanto, as ouvidorias também, nunca esteve tão consciente do seu dever de agir ativamente para a efetivação de uma sociedade de mais justa e digna, como que a tentar compensar os anos a fio em que esteve às margens da participação político-social. Hoje o cidadão ganhou fôlego e este processo o ensinou a bater as nossas portas. O crescimento das ouvidorias tem ocorrido pela resolutividade que produz. Temos ganhado espaço e a confiança do citadino, pois ele enxerga neste órgão um canal de comunicação eficiente no encaminhamento de suas demandas. A ouvidoria é um espaço de acolhimento, onde transparência e ética são palavras de ordem. Serve de mediador e agente indutor de inovações institucionais a partir da escuta empática do cidadão. Neste ponto, quero me reportar a Vossa Excelência, Dr. Eudo Rodrigues Leite,
Vossa Excelência tem investido na ouvidoria, fornecendo a imprescindível estrutura de apoio para que o órgão cresça. Sua postura faz a diferença. Demonstra que a alta administração do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte está comprometida com o verdadeiro munus do Ministério Público, incrustado no papel da ouvidoria. Doutor Eudo, Vossa Excelência entende a importância de ouvir o ouvidor. Ouvir quem, ao acolher, lida com a dor e a frustração do citadino e o reconhece como sujeito de direitos. Muito obrigada. Ao longo de nossa história, o Ministério Público havia se distanciado um pouco do atendimento ao público. Eu costumo dizer que nós nos engabinetamos, né? E este era um dos nossos carros-chefes. Então veio o Constituinte e, ao editar a Emenda Constitucional 45 de 2004, plantou a ouvidoria do Ministério Público, pretendendo o resgate desta porta de entrada. E tem conseguido. Erickson, em nome do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público dos Estados e da União, te parabenizo mais uma vez. Tua gestão será profícua. Nós temos certeza disto. Pois manterás o perene compromisso com as práticas democráticas, pilares de sustentação que propiciam infinitas lutas, iniciadas com o objetivo de atender, através da incansável vigilância e a prática de ações concretas, aos reclamos do cidadão ávido por justiça. Eu finalizo com uma citação do Rubem Alves, que diz: a fala só é bonita quando nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. Esta fala resume o papel das ouvidorias. Eu sou apaixonada pelas ouvidorias. Muito obrigada e fiquem com Deus. Eu só queria colocar, eu até brinquei ainda agora com a Yádia, porque ela recebeu, a gente chama de batismo, o nosso bottom, que é exatamente, o bottom caracteriza o pertencimento ao colegiado. Então, a Yádia é membro, uma vez ouvidor, sempre ouvidor, Yádia. Então, você eternamente será membro do Senop. E agora eu peço a licença do doutor para poder colocar. Neste momento, com a mesma honra e satisfação, concedo a palavra ao nosso presidente da Associação do Ministério Público, doutor Fernando Batista de Vasconcelos. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça e presidente deste egrégio colegiado, doutor Eudo Leite, excelentíssimo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público, doutor Anísio Marinho, excelentíssima senhora doutora Rita Batista, presidente do Colegiado Nacional dos Ouvidores, caro colega Erickson Girley, ora empossado, né, para mais um mandato como ouvidor do Ministério Público, caros procuradores de justiça, integrantes desse colegiado, senhores ouvidores de outras instituições aqui presentes, que vieram prestigiar esse evento, colegas do Ministério Público, familiares do empossado, servidores, enfim, a todos que aqui estiveram presentes, nossas homenagens. Eu gostaria inicialmente também, tal como fez a doutora Rita, iniciar essas minhas breves palavras prestando uma homenagem à doutora Iádia, né, que após um curto, mas extremamente operoso período na ouvidoria, passa agora, né, o bastão a doutor Erickson. Iádia, eu quero dar um registro aqui, mais um testemunho, na verdade, né, do que eu pude presenciar nesse pouco tempo que Vossa Excelência esteve à frente da ouvidoria, da garra, do dinamismo e da ampliação, né, do trabalho da ouvidoria. Na realidade, Vossa Excelência plantou uma semente
e tenho certeza que o doutor Erickson vai regar e dar continuidade a esse trabalho, porque é um trabalho que engrandece a nossa instituição e faz com que a ouvidoria, de fato, ela possa ser, né, os ouvidos da instituição para com a sociedade. Então fica aqui o registro da Amperne, de parabéns pelo seu brilhante trabalho, e que as práticas que foram adotadas, seja de transparência, seja de relação interinstitucional, né, e de organização da própria ouvidoria, que elas possam ser, seguir em frente na gestão de Dr. Erickson, que com toda certeza, com o mesmo brilho que Vossa Excelência teve, dará seguimento a esse trabalho, que é um trabalho não individual de Vossa Excelência, mas é um trabalho institucional, e assim deve ser. Eu gostaria, doutor Erickson, em nome da Amperne, né, também já saudando Vossa Excelência, fazer um registro, né, da importância da ouvidoria. Muitas vezes a gente tem a visão de ouvidoria, alguns, uma visão menor da sua importância. Mas, na verdade, se a gente pegar o próprio nome da instituição e compará-la com o sentido humano, né, de ouvir, é uma das, talvez, os sentidos mais vitais que a gente tenha que ter para poder interagir e poder dar resposta, né, ao que nos chega. E a ouvidoria das instituições, no caso aqui do Ministério Público, deve ser não só ter a função de ouvir, que é uma função fisiológica, mecânica, mas de escutar, né, que é entender o que o cidadão está trazendo e poder dar uma resposta eficiente. O Ministério Público, ao longo de sua história, e depois de 88, quando ele teve essa feição que tem hoje, e passou a ser uma instituição parceira da sociedade, de defesa do hipossuficiente, que ganhou a nobre missão constitucional de defesa do regime democrático, ele galgou nas mais diversas áreas de interesses coletivos o respeito do cidadão, e mais do que isso, passou muitas vezes a ser a tábua de salvação em algumas circunstâncias. Na área da saúde, na área do meio ambiente, na área do combate à corrupção, na área dos direitos difusos e, em geral, inerentes à cidadania, o Ministério Público, ele galgou o respeito porque passou a ter essa interface com a sociedade. E sem essa interface, sem esse ato de escutar e não só ouvir o que a sociedade nos traz, o Ministério Público perderia o seu sentido. Daí porque o papel da ouvidoria na nossa instituição, no momento que a gente vive, inclusive, em que há uma necessidade de se defender alguns valores que são inafastáveis da dignidade humana, a ouvidoria é importante, como esse elo, né, que vai fazer a ligação, né, entre a sociedade e a nossa instituição. E, nesse sentido, doutor Erickson, é importante estar atenado com as demandas da modernidade. É importante que o Ministério Público responda a cada demanda da sociedade. E a ouvidoria tem que ter esse papel, receber as demandas, encaminhá-las para os órgãos competentes e dar resposta ao cidadão lá na ponta que pleiteou, que demandou. E mais do que isso, é preciso ouvir também, sem precisar ser provocado, ser um agente de verificar as situações que acontecem no dia a dia e que precisam de uma resposta institucional. A ouvidoria deve ter essa amplitude. E Vossa Excelência, como ninguém, pela experiência acumulada nos últimos anos, né, inclusive na própria ouvidoria e no decorrer de sua trajetória institucional, conhece cada espaço aqui dentro da instituição e conhece as nossas missões, as missões do Ministério Público. Então, a Amperne faz esse registro, né, da importância, inclusive, de uma importância tão vital para a instituição, que está lá na Constituição. É um dos poucos órgãos que foi constitucionalizado, está lá, né, pela emenda 45. E, Erickson, eu quero, desde já, colocar a Amperne ao dispor da ouvidoria para o que precisar, tá? Vossa Excelência, com todos os seus atributos, sua história institucional, que foi tão bem trazida aqui e delineada por Dr. Jorge Tonel,
saberá dar essa sequência e saberá dar o rumo certo, né, à ouvidoria. Então, fica aqui a nossa homenagem à Vossa Excelência, parabenizando pela escolha, né, que a classe fez, e que você possa honrar, né, e tenho certeza que o fará, essa confiança que foi depositada, e prestando um trabalho, né, relevante de ouvir a sociedade, ouvir o clamor, principalmente daquelas pessoas que o Ministério Público mais deve defender, e levar as respostas que precisa e, de certa forma, até exigir essas respostas. Porque o Ministério Público, ele é um servidor da sociedade. Então, nós não podemos só receber as demandas e não respondê-las. E a ouvidoria tem esse papel de fazer essa interface e levar essa resposta. Então, caro Erickson, parabéns em nome da Associação do Ministério Público, que Vossa Excelência possa ter uma missão nesses 2 anos de pleno êxito, que Deus lhe abençoe e que você possa engrandecer mais, né, e receber também a estrutura que a ouvidoria merece para que possa cumprir bem o seu desiderato. Parabéns e sucesso. Concedo desse momento a palavra ao novo ouvidor, já empossado e devidamente batizado, Dr. Erickson Girley Barros dos Santos. Excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral de Justiça, presidente desse egrégio Colégio de Procuradores, doutor Eudo Rodrigues Leite, excelentíssimo senhor doutor Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, doutor Anísio Marinho Neto, excelentíssima senhora doutora Rita de Cássia Maia Batista, presidente do Conselho Nacional dos Ouvidores dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, SENOMP, excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, doutor Fernando Batista de Vasconcelos, excelentíssimos senhores procuradores de justiça, promotores de justiça, amigos, familiares, servidores, excelentíssimos senhores ouvidores da OAB, o doutor Rafael Uchoa, da Assembleia Legislativa, o doutor Josoniel Fonseca, e da UFRN, o doutor Joseleno Marques. A esperança, certamente, deve ser o último sentimento a desprender-se dos corações. Um homem sem esperança é como um barco à deriva. Manter acesa a chama torna visível o impossível. Seja especial, não abandone seus sonhos, afinal, são eles o melhor caminho para se construir realidades. Um presente da minha amiga e promotora de justiça, Sueli Magna Felipe. É com regozijo e alegria que assumo pela 2ª vez a ouvidoria do Ministério Público do meu estado do Rio Grande do Norte. Ciente das minhas dificuldades como homem profissional, decidi, desde a primeira hora em que fui comunicado da possível vacância do cargo, tentar continuar o desafio que abracei durante os anos de 2016 a 2018, qual seja a de dar feição e estrutura à ouvidoria ministerial. No momento primeiro, cabia a mim conhecê-la, estudá-la, tentar abrir clareiras para que a ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte pudesse começar a cumprir o seu papel. Daí partimos para as consecuções necessárias no que pertine às atribuições lícitas do órgão. Tateamos muito nessa busca institucional incessante. Acabamos por travar lutas inglórias, muitas vezes perdidas por quem conhece a engenharia ministerial. Em um instante, confunde-nos com um órgão de execução, capaz de agir na ponta, seja no mote processual, seja no extraprocessual. De outro bordo, parece nos confrontar com outras atribuições que não são e nunca serão nossas, principalmente a atividade correcional. Nada disso. A ouvidoria, em seu aspecto constitucional, revela-se como canal direto entre a sociedade e a estrutura do Ministério Público, inclusive a do Conselho Nacional do Ministério Público, com atribuição a dar voz ao corpo social que, por vezes, encontra-se aturdido e alijado dos seus direitos e garantias individuais e coletivas. E analisando esta premissa, que às ouvidorias devem ser concedidos o apoio, o incentivo e a estrutura, seja material, seja pessoal, fazendo-se com que o Ministério Público se torne ainda mais cativo e confiável na alma do povo, inclusive como ponte destinada a solucionar conflitos internos. A ouvidoria do Ministério Público Potiguar, vislumbrando que posso falar por mim e por todos aqueles que me antecederam, ainda precisa, e sei que irá,
crescer, expandir-se, fazer-se conhecida, inclusive pelos próprios membros e servidores. Os tempos que chegam não podem ser inibidores da atividade e função de ouvir. Trata-se talvez de um novo papel dos ouvidores, qual seja defender também o perfil e o papel democrático do Ministério Público, que acima de tudo é guardião da democracia, desta democracia e da ordem jurídica. Entendemos que a ouvidoria do Ministério Público do Rio Grande do Norte não deve ser apenas instrumento de repasse de reclamações, denúncias, críticas ou elogios, ou ainda aquele setor, entre aspas, da estrutura ministerial que confere mais trabalho aos órgãos de execução ou que cobra ainda a sua atuação. A ouvidoria, pensamos nós, pode e deve estar presente nas discussões institucionais, desde as mais comezinhas àquelas que podem dar um novo rumo à nossa atividade. Através de pesquisas, relatórios quantitativos e qualitativos, além de outros instrumentos, a ouvidoria pode contribuir fortemente para o avançado do Ministério Público. Portanto, senhores, a ouvidoria, tal como percebemos, tem um tríplice viés. Primeiro é o contato direto com a sociedade como canal para suas reclamações, denúncias, críticas, etc., buscando-se atingir o ápice na resolução dos conflitos, na defesa do regime democrático da ordem jurídica. Segundo, o espaço adequado para que membros, servidores, estagiários e colaboradores possam se manifestar, sendo cabível a participação da ouvidoria em processo de mediação e em toda a rede de justiça restaurativa, buscando a aplicação das práticas de comunicação não violenta. Terceiro, o órgão que deve estar próximo àqueles da administração superior, como Procuradoria-Geral de Justiça, Corregedoria-Geral, Colégio de Procuradores, Conselho Superior, conferindo-lhe voz ao que houve no âmbito das decisões da Casa. Como relatei de início, cumpri mandato de ouvidor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte no biênio 2016-2018. Ainda carecendo de meios suficientes, posso elencar algumas ações iniciadas ali. Incorporação à estrutura do ESIC, que é a estrutura da ouvidoria do Ministério Público, permitindo a todos os interessados fazer valer das disposições previstas na Lei 12.527, de 2011. Espaço da ouvidoria junto ao núcleo de autocomposição, permitindo que o ouvidor possa contribuir para a atividade de mediação. Início do projeto Ouvidoria Cidadã, que começou a ser implementado na gestão passada, tanto a doutora Zenilde Ferreira como a doutora Iádia. Iniciar a mudança da taxonomia da ouvidoria do Ministério Público, possibilitando que todos os dados possam ser corretamente contabilizados e analisados, vez que se mostre necessária a indicação à administração superior das demandas mais prementes e urgentes. Remessa ao Colégio de Procuradores através de Procurador-Geral, de projeto de lei com expressivas mudanças na estrutura de atribuições do ouvidor, ressalvando-se as prerrogativas e atribuições dos órgãos administrativos e de execução, e permitindo, assim, uma melhor prestação de serviços. Instituição do termo de confidencialidade a todos os integrantes da ouvidoria, e ainda compus a diretoria do Colégio Nacional, do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público, SENOMP, um mandato de 1 ano a contar de março de 2017. Por fim, pugnamos pela independência da ouvidoria, sempre lembrando que é necessária parceria institucional, mas reconhecendo, ainda que foge ao seu papel, ver se não se trata de órgão de execução ou de correição, respeitando as atribuições, seja do Procurador-Geral, do Corregedor, do Colégio de Procuradores e do Conselho Superior do Ministério Público, apenas pedindo a dar voz ao que houve. A oportunidade também é de ser grato. Quero externar o meu carinho e proferir meu muito obrigado a todos os membros, colegas e amigos que aportaram aqui neste plenário, de forma democrática, para a escolha do ouvidor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Não importa quem foi dado o voto de cada um, o que comoveu foi a maciça participação no exercício dessa faculdade. Nesse contexto, quero homenagear especialmente minha colega e amiga, a Procuradora de Justiça, Iádia Gama Maio. No longínquo ano de 94, nos conhecemos, fomos aprovados no concurso de promotor de justiça substituto, e de lá para cá temos estado sempre juntos, na tentativa de concretizar um Ministério Público mais participativo, justo, democrático, que desenvolva ideias e ideais próprios. Lá se vão mais de 24 anos. E braço a braço lutamos para que nossa instituição desbravasse florestas fechadas e subisse morros íngremes. Lembro que da nossa parceria na Fundação Escolas do Ministério Público, onde você, Iádia, deu a sua bela feição ao nosso recanto de conhecimento, fazendo-a conhecida e grandiosa perante as demais unidades nacionais. O que falar ainda da sua atuação frente à ANPIDE, a Associação Nacional do Ministério Público da Defesa dos Direitos dos Idosos e das Pessoas com Deficiência. Devido a seu esplêndido trabalho com nossos idosos, tiveste o reconhecimento de todo o Ministério Público Nacional, convidada para trabalhos e palestras nacionais e internacionais, demonstrando toda a sua capacidade. E foi o que não faltou nesses poucos meses frente à ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Garra, luta,
comprometimento, organização e empenho, como sempre, não lhe faltaram. Colega e amiga, obrigado por sua amizade, carinho e por ter aceitado disputar comigo este cargo. Só posso dizer que estou muito honrado, feliz e grato pelos nossos destinos, que estão sempre sendo cruzados. Agradecer ainda ao Procurador-Geral de Justiça, o doutor Hildo Rodrigues Leite, e à Procuradora-Geral de Justiça Adjunta, a doutora Elaine Cardoso de Matos Novaes Teixeira, pedindo-lhes todo o apoio possível e impossível, doutores, para o agradecimento da nossa ouvidoria, ao nosso Corregedor-Geral, doutor Anísio Marinho Neto, que sempre nos dedicou sua amizade e apreço institucional, ao doutor Fernando Batista de Vasconcelos, presidente da Amperne, pela companhia nas lidas diárias, pelo exercício democrático pleno, a minha amiga, a doutora Rita de Cássia Maia Batista, presidente do Senom, pela confiança, amizade, carinho e a todo instante comigo e com todos os ouvidores dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, e meu muito obrigado, ainda mais aconchegado, aos meus pais, Euclides e Socorro, que, em meus momentos de fraquejo, nunca deixaram de acreditar em mim. Sem, contudo, ainda esquecer os meus amados Vinícius, meu filho do coração, Heitor, Bento e César, meus sobrinhos, que nem por isso deixam de ser também um pouco meus filhos. Que juntos possamos fazer que a ouvidoria do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte seja cada dia mais próspera em seus objetivos, reconhecida dentro e fora dos muros ministeriais e, acima de tudo, um instrumento de pacificação social e de exercício da democracia. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Erickson. Antes de encerrar esta sessão, eu gostaria de fazer também, em breves palavras, a saudação ao doutor Erickson. Vou pedir licença aos membros da mesa, já nominados algumas vezes, para fazer essa saudação em nome dos senhores Euclides Pereira e Socorro Barros, pai e mãe de Erickson Girley, em todas as posses tenho feito e o farei enquanto estiver eventualmente na presidência de solenidade de posse e homenagem a algum colega ou quem quer que seja, a sempre referir-se à sua origem. Conhecendo o Erickson, temos certeza que conhecemos seus pais, a sua serenidade, a sua honestidade, os valores que Erickson nos traz ao longo dessa trajetória dele no Ministério Público, certamente nos informam bem quem são seu Euclides e dona Socorro. Então, os homenageio em nome deste colegiado, fazendo com isto a saudação ao doutor Erickson Girley, novo ouvidor do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Faria também uma breve consideração, já estando certo que, em seguida a esta solenidade, teremos uma reunião com o Conselho Nacional de Ouvidores e diante do declarado pelo doutor Erickson no seu discurso, já imagino a lista de pleitos e Sua Excelência, a presidente do Conselho e o novo ouvidor apresentarão à Procuradoria-Geral. Eu já estou emocionalmente me preparando para este evento, mas gostaria de dizer rapidamente, em complementação ao pouco que tem a dizer do que já foi tão bem falado sobre a ouvidoria, sua importância. Primeiro, registrar os parabéns à doutora Iádia, a se reconhecer e jamais se deixará de reconhecer, né, todas as oportunidades em que Vossa Excelência abraçam a causa e se dedicam à causa, mostra a sua competência, a sua garra e o como procura fazer sempre diferente. Lhe dou os parabéns por essa breve passagem, mas que foi uma passagem que já marcou em vários pontos a ouvidoria do Ministério Público do Rio Grande do Norte. E quanto à ouvidoria em si, é interessante lembrar que o Ministério Público brasileiro, na sua nova feição constitucional a partir de 1988, ele passou a ter justamente uma função, de certa forma, de ombudsman da sociedade. Ele veio a trazer justamente agora uma função daquele que iria fiscalizar o poder público na atenção aos direitos do cidadão. Passadas algumas décadas, com a inclusão da emenda 45, a ouvidoria foi instituída como órgão constitucional, né, do Ministério Público,
para, de certa forma, também agora fazer o papel de ombudsman da própria instituição. Fazer agora, trazer da sociedade o elogio, a crítica, a reflexão sobre a atuação do Ministério Público, sobre o acerto de seus rumos. Eu acho que esse é o grande papel da ouvidoria. É, de fato, ousar, eventualmente questionar, sempre refletir e, de vez em quando, brigar mesmo e trazer a discussão, os temas que a sociedade espera que o Ministério Público ouça, né, que o Ministério Público atente e faça valer, né, principalmente com relação aos direitos individuais e disponíveis, aqueles direitos que estão a defesa do regime democrático, né, as questões de grande relevância social que nós hoje tanto lutamos para que o Ministério Público foque, se dedique e se especialize. Então, com essa função de ombudsman, desejo ao doutor Erickson, né, que traga reflexão. Sei que ele eventualmente reclamará de mim mesmo, mas estou à disposição para este papel, né, de escutar os reclamos do ouvidor em nome da sociedade potiguar, né, da sociedade brasileira, que cobra de nós um serviço cada vez melhor, cada vez mais eficiente e cada vez mais um MP resolutivo. Desejo resolutividade, sucesso, uma gestão profícua e a certeza de que o possível nós faremos, o impossível a gente vai tentar, mas o possível certamente faremos. E com isso agradeço a presença de todos, doutora Rita, doutor Fernando, doutor Anísio, colegas procuradores, senhores ouvidores de outros órgãos, membros do Ministério Público, amigos e familiares, especialmente seu Euclides e dona Socorro, parabéns pelo filho, parabéns. Eu conheço também o outro carinhosamente chamado de Vevé, e é um rapaz muito bom também. Então, encerro esta solenidade com esta declaração informal, agradecendo a presença de todos. Portanto, muito obrigado.